Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira. Já estamos em Marcos, né? Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, né? E o capítulo 5, ele tem lá a história, né? Os fatos lá relacionados à cura do endemoniado gadareno, né? E eles chegaram ao outro lado do mar, à terra dos gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo, né? Mas Jesus resolveu a questão, né? Jesus pergunta, qual é o teu nome? E lhe respondendo, dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos, né? O sujeito estava possuído por demônios, né? Então, veja bem, no versículo 13, tá, do capítulo 5, quando Jesus resolveu a questão, está lá escrito assim, e imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, né? Porque ali perto havia uma grande manada de porcos se alimentando, tá? Isso girava em torno de 2.000, tá? Porcos. Tá? E entraram nos porcos e a manada toda desceu violentamente, né? Pegou o declive para o mar e lá se afogaram, né? O que esse versículo 13 nos pode dar uma orientação? Fora por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitira lhes sobreviesse o prejuízo. Achavam-se absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual, que é isso que nós temos que nos importar. Cristo desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta, a fim de lhes poderem aceitar a graça, né? Uma outra coisa interessante também no capítulo, tudo é interessante, obviamente, mas o verso 28 também chama atenção, porque ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Quem é que disse isso? A mulher do fluxo de sangue, né? Tá certo? Ela tinha sofrido muitas coisas, passado por muitos médicos, gastou todo o seu dinheiro, né? E não havia melhorado, mas antes, cada vez pior, né? Então, veja bem, Jesus, na multidão, ela tocou, ela teve fé, né? E Jesus percebeu, quem tocou em mim? E aí os discípulos disseram, tu vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? É que Jesus percebeu que dele saiu poder criativo, né? Crer para o homem é antinatural. Quero dizer algumas palavras só para você ter uma ideia, né? Em referência à fé. Quero dizer que não nos é natural crer, mas é muito natural fomentar a incredulidade. Este é o pecado que nos assedia e tem sido o pecado que assedia o povo de Deus. Nós não cremos na palavra do Senhor, porque se nós tivéssemos realmente crendo na palavra do Senhor, a nossa vida seria diferente. Né? Então, né, você tem essa história e tem a cura também da filha de Jairo, né, que é muito interessante, né? E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo. Olha a palavra de Deus, levanta-te. Aí ela não demorou lá meia hora, uma hora, tomou um Cebion, tomou uma... Não, ela levantou. É o poder da palavra criativa de Deus, tá certo? De Cristo, né? E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha só 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Você vê que Jesus mais curou do que pregou, né? Mas por quê? Aqueles que exerciam a fé, né? Você vê a mulher numa multidão toda debilitada. Você imagina uma mulher com fluxo de sangue há mais de 20 anos. A Bíblia diz quantos anos aqui, né? Você imagina que debilidade deveria estar essa jovem, né? E ela consegue, falou, se eu tocar nas vestes dele, eu estou resolvido o meu problema. E foi e tocou. E Jesus, no meio daquela multidão, diz, opa, quem me tocou? E os caras falam assim, você está cercada, que está no estádio de futebol quase. Alguém te encosta e quer saber quem foi, né? Poder criativo da palavra de Deus. E é isso que eu recomendo. Vamos estudar a palavra de Deus, buscar ter a fé de Jesus, a fé em Jesus, e vamos seguir nossa vida numa caminhada em busca do caminho correto, aquele que é apresentado por Deus. Por quê? Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. A nossa justiça, como diz lá no livro de Isaías, é trapo de imundície. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos conduza no caminho reto, no caminho de aperfeiçoarmos a fé e que possamos estar caminhando no sentido do ou da eternidade com Cristo. Amém?